Bem, nós vamos iniciar então os exemplos que seguem da discussão sobre a lei de indução de Faraday, iniciando com um exemplo muito simples, partindo desse pressuposto, que a gente possa evoluir no grau de dificuldade dos problemas, mas para a gente sentir um pouco como é que a gente pode aplicar aquela relação que vimos no contexto dos vídeos passados da lei de Faraday. Então, no que segue, eu vou apresentar então a solução desse pequeno problema aqui, que consiste no seguinte. Então, nós temos nessa figura o campo magnético entre os polos de um eletroímã, que permanece sempre uniforme, porém o seu módulo aumenta a uma taxa constante de, nesse caso, 20 microtesla por segundo, 0,02 Tesla por segundo. A área da espira condutora imersa no campo é igual a 120 centímetros quadrados, de maneira aproximada, e a resistência total do circuito, incluindo o galvanômetro, é de 5 ohm. Então, a partir dessas informações, a gente vai calcular qual é a fé induzida e a corrente induzida nesse circuito, o circuito sendo então composto pela espira e pelo galvanômetro, obviamente, e o que ocorreria com a fé induzida e a corrente induzida no circuito se a espira condutora fosse substituída por uma espira isolante, certo? Então esse é o nosso primeiro exemplo que a gente passa a discutir agora. Bem, então nós vamos discutir um pouco esse problema, falando inicialmente, relembrando um pouco do conceito de indução eletromagnética que nós tratamos. Então o que nós vimos pela lei de indução de Faraday é que uma certa fé induzida ela é dada por menos a taxa de variação temporal do fluxo de campo magnético. Essa é a ideia. Então, bem, Fem, obviamente, a gente vai lembrar aqui, essa é a força eletromotriz induzida e essa é a taxa de variação do fluxo magnético. Como nós temos ali uma certa espira, eu vou tentar desenhar aqui uma espira com uma área constante, área A, e um certo campo magnético. Então nós temos ali um campo magnético B que se estabelece assim, de baixo para cima na nossa figura. Esse é o nosso B. Então fica fácil de ver que como a área dessa espira é uma área, a área compreendida por essa espira, essa área interna, o loop, ela é uma área constante, então o fluxo de campo a gente já sabe como calcular, como determinar. Esse fluxo ele então é igual ao produto escalar BA. Então, no caso em tela, nós estamos aqui determinando que a área A, o seu unitário associado a essa área, nós estamos considerando esse unitário que é exatamente paralelo à direção do campo B, razão pela qual, na hora que nós considerarmos esse produto escalar, que seria BA cosseno de φ, onde φ, na verdade, essa notação é um pouco infeliz, então vou chamar assim de uma letra φ um pouquinho diferente, onde esse φ aqui, de fato, é o ângulo entre os vetores B e A. Se você preferir, entre o vetor B e N. Esse unitário nessa direção normal à área. Esse ângulo, naturalmente, é igual a zero. Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui, ele é zero. Então, portanto, isso aqui é o produto BA. Então, nesse caso, que é bastante simples, o que nós vemos é que a fé induzida aqui, ao longo desse circuito, ela é menos a taxa de variação do produto BA. Simples assim. Como a área não varia no tempo, então A aqui é uma constante, razão pela qual eu posso escrever isso como menos A dB dt. E essa
variável aqui, compreendida, nada mais é do que a taxa de variação do campo B, do módulo, na verdade, né? Do módulo do campo B. E essa taxa nos foi fornecida, o seu valor nominal é 0,020 Tesla por segundo. Então, no fundo, trata-se de um cálculo extremamente simples, porque o que nós queremos fazer aqui é simplesmente estimar qual é a força, qual é o valor dessa força eletromotriz induzida, né? Lembrem-se que, do ponto de vista desse sinal que aparece aqui, né, esse sinal vai indicar qual é o sentido de surgimento dessa FEM ao longo desse circuito. Então, lembrando que FEM e força eletromotriz e corrente estão intrinsecamente associados, né, uma relação importantíssima da gente lembrar é que, nesse caso, a FEM aqui associada, gerada, é o produto R vezes I, simplesmente porque não há nenhum tipo de outra resistência colocada aqui. Esse R, no caso, é justamente a resistência total, né? Total do circuito. Então, a corrente induzida, nesse caso, essa corrente aqui, que é a corrente induzida, ela é simplesmente dada pela razão entre a FEM induzida e a resistência total. Então, essa é uma relação bastante importante. Por quê? Porque ela quantitativamente me diz qual é a relação, né, entre a FEM estabelecida e a corrente, mas, além disso, eu consigo ver pela lei de Faraday, né, que, dado o sinal da FEM, esse também é um sinal da corrente, ou seja, se nós usarmos a regra da mão direita e olharmos para o sentido associado ao vetor área, né, naturalmente, como nós aprendemos, né, olhando para direções de campo magnético, usando, né, o conceito e a regra da mão direita, é que se nós analisarmos que o sentido do vetor área é esse, então os nossos dedos indicarão qual é o sentido de circulação dessa corrente. A gente usou muito esse conceito ao tratar da chamada lei de Ampère, certo? Então, nesse caso em tela, se nós temos então uma circulação positiva, ou seja, uma corrente que circula nessa direção, né? Então, olhando de cima para baixo, nós teríamos uma corrente que circula no sentido anti-horário. Se de fato nós olhamos assim, então a corrente circularia nesse sentido se ela fosse positiva, ou seja, de acordo com a nossa convenção de vetor área. Ao contrário, se de fato essa corrente atua no sentido de circular dessa maneira, no sentido horário, olhando, repito, de cima para baixo, né, esse loop, então, de fato, significaria que nós estamos indo com uma FEM no sentido contrário, e, portanto, uma corrente que circula no sentido negativo, oposto à nossa definição de área. Então, o vetor N é importante no sentido de que ele vai aqui estabelecer uma direção específica para a circulação de corrente e, nesse caso, em tela, se eu tiver uma circulação positiva, eu estou nesse sentido, e uma circulação negativa de corrente, nesse sentido, eu estou contrário a esse vetor normal aí. Legal? Então, muito bem. Então, já de cara nós podemos perceber que se essa quantidade dB dt é positiva e A também é um valor positivo naturalmente, então a FEM estabelecida é uma FEM negativa. Se ela é negativa, ela tem que se colocar no sentido de estabelecer uma corrente que circule esse loop nesse sentido. Certo? Contrário à nossa definição. Então esse é o I induzido que aparece aí, e aparece justamente porque há variação do módulo do campo magnético ao longo dessa brincadeira aqui. Então, por fim, isso daria aí, né, menos
120 centímetros quadrados. Aqui eu preciso operar com um certo fator de conversão para colocar isso em unidades do SI. Lembrando que 1 centímetro quadrado corresponde então a 10 a menos 4 metros quadrados. E nada mais nada menos, 0,02 é igual a 2 vezes 10 a menos 2 Tesla por segundo. Tesla por segundo. Então todas essas unidades aqui elas vão se cancelar, né? De modo que eu fique com uma unidade, claro, aqui aparece Tesla, mas como temos todas as unidades do SI, naturalmente isso aqui que tem dimensões de voltagem, né, tem que ser expresso em volt. Então esse produto aí naturalmente me dará o seguinte: Y é igual a menos 120 10 a menos 4, ou naturalmente isso daria 0, ou então 1,2 vezes 10 a menos 2 vezes, aqui já apareceria 2 vezes 10 a menos 2, e isso apareceria em volts, né? Volts. Muito bem. Então, epsilon daria menos 2,4 vezes 10 na menos 4 volts. O que é correspondente a menos 0,24 milivolts. Então esse é o nosso resultado inicial, muito simples, né, de obter. Haja visto que esses parâmetros eles foram colocados aí no sentido de um problema bastante simples. Temos também que determinar qual é a corrente, né? A corrente induzida. Então essa é a força eletromotriz induzida. A corrente induzida, naturalmente, é simplesmente epsilon sobre R. E sendo epsilon 2,4, aqui eu estou lidando simplesmente com o módulo, né? Lembrando mais uma vez que esse menos aqui significa o sentido da FEM no circuito. Então aqui eu estou lidando só com o módulo, não vou me ocupar disso. Então 10 a menos 4 volts dividido por 5 ohm. Então fazendo essa divisão aí naturalmente a gente obtém algo como 4,048 miliampere, fazendo essa continha aí rápida, né? Pois bem. Então esse é o nosso cálculo, né? Nós temos aqui para o item A, parte 1, vamos dizer assim, e o item A, parte 2. Para o item B, nossa consideração é rápida e direta, né? Certeira, para o item B, porque no item B nos perguntam se aquela espira, essa aqui, fosse trocada, né, por uma espira isolante, o que aconteceria? Bom, a FEM, a força eletromotriz, a FEM induzida, não se altera. Ou seja, quem proporciona a indução de uma força eletromotriz é a variação do módulo do campo. Então, de fato, a FEM ela não irá se alterar porque há esse fenômeno de variação de fluxo de campo aí. Contudo, o movimento de portadores de carga no isolante não ocorrerá de maneira efetiva, ainda mais se nós tivermos um isolante ideal, né? Porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. Nós sabemos que I é proporcional ao inverso de R. Então, no isolante ideal, né, por exemplo, R tende a infinito, né? Então, no caso de um isolante, I para um isolante, e aqui eu vou considerar o caso ideal, tende exatamente a zero, justamente porque R tende a infinito. R é infinito, certo? Então, essa é a nossa resposta associada a esse item.
né? Justamente olhando para as relações entre FEM e corrente induzida nesse caso.